Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 2, versículo 12 por diante. Depois desta leitura, a nossa percepção diante do tamanho ou da tamanha blasfêmia que se fazia naqueles dias com o sagrado. A leitura torna para a gente muito claro de que aqueles eram dias difíceis diante da prática espiritual daquele povo. A gente vê que a intenção do sacerdote Eli era boa. O conhecimento de Eli a respeito do sagrado era sempre vivo e vívido na mente dele e também no seu manifestar através da sua boca. Contudo, o problema que Eli travava não era um problema externo. A crise que ora rodeava aquele povo liderado por esse sacerdote não era uma crise externa, mas era uma crise interna. O nascedouro da problemática espiritual daquele povo naqueles dias estava saindo exatamente de cima do altar daquela congregação, mas que isso estava saindo de quem não deveria sair. A crise anunciada que pairava sobre aquele povo que chamava pelo nome do Senhor, de Deus, de Yahvé, não vinha de fora para dentro, mas saía de cima do altar para baixo. E uma das piores crises que pode haver no meio do povo de Deus é quando essa crise ela parte de cima do altar para baixo. Porque quando o problema vem de lá para cá, finaliza aqui mesmo no altar. O sacerdote finaliza chamando o povo para o arrependimento. Quantas vezes o povo de Deus não viveu crises e mais crises, mas que quando chegava diante do homem de Deus, da liderança, aquela crise era sanada a partir da orientação de uma mente sã e curada pelos princípios de Deus, o Senhor. Mas ocorre, queridos irmãos, que uma influência negativa se fazia naqueles dias para com todo o povo, a partir de quem deveria influenciar positivamente. Era uma influência negativa que se alastrava de uma forma desenfreada, a partir de quem deveria dar o bom testemunho, dar o bom exemplo e fazer a coisa certa. Não era o sacerdote Eli, não partia dele essa crise espiritual diretamente, mas partia exatamente dos seus filhos, que já não sabia mais diferenciar o que era santo do que era profano, que já não sabia mais diferenciar com que eles deveriam brincar. E eles agora passaram a brincar com o sagrado. É como nos dias de hoje. Quantas pessoas que brincam com o sagrado sem ter o mínimo de temor e de pudor. Hoje em dia, você recebe no seu WhatsApp vídeos engraçados, entre aspas, de pessoas brincando com línguas estranhas, pessoas brincando com profecia, pessoas fazendo memes, fazendo vídeos cômicos de coisas que não deveria sequer passar pela mente a ideia de querer brincar com o sagrado. Os dias de Eli eram dias semelhantes ao nosso, onde já não se tinha mais o devido temor para com as coisas sagradas de Deus. Os filhos de Eli não tinham nenhum tipo de ressentimento quando colocava a mão deles para usar das carnes que deveriam ser sacrificadas a Deus. Eles utilizavam para eles mesmos. Eles não tinham nenhum tipo de ressentimento quando eles pegavam as mulheres e levavam para os lugares sagrados do templo e mantinham contato de intimidade sexual com elas,
sem ter nenhum tipo de ressentimento, sem ter nenhum tipo de preocupação se estavam ou não provocando a ira do Todo-Poderoso. Uma das piores coisas que podem acontecer na vida de um homem de Deus e de uma mulher de Deus é quando ele perde o temor de Deus. Quando o homem de Deus e a mulher de Deus perde o temor, ele fica simplesmente cego para as coisas espirituais. Ele já não tem mais nenhum tipo de medo com relação à mão punitiva de Deus. E o pior de tudo é que toda pessoa que perde o temor consegue ver Deus apenas como amor. Mas o que a Bíblia vai nos mostrar é que esse Deus que é amor, ele também é justiça. É que esse Deus que ressuscita, ele também mata. É que esse Deus que dá liberdade, ele também aprisiona. É que esse Deus que exalta, ele também abate. É que esse Deus que faz milagres também permite a prova, a escassez, a provação, a dificuldade. Eles não sabiam e achavam em cima da sua apostasia de que Deus não estava vendo, e se estivesse, não estava pouco se importando com isso. E cada vez mais os filhos de Eli se enveredavam na perdição, na profanação ao sagrado, no pecado. Cada vez mais eles desonravam o sagrado, cada vez mais eles desonravam as coisas de Deus, desrespeitavam as leis de Deus. Cada vez mais os filhos de Eli passavam uma péssima impressão para o povo e serviam de má influência para aqueles que estavam querendo manter os bons princípios de Deus na sua prática diária. Diante de tal situação, a pergunta é: qual era a postura do pai desses meninos? Qual era a postura do veterano sacerdote Eli diante da tal situação? O que era que ele fazia para conter o avanço de tamanha profanação que eles, os seus filhos, estavam provocando e proporcionando diante de todo o povo de Deus? O texto sagrado diz para nós, queridos irmãos, que diante de tal situação, Eli, ele já não conseguia fazer muita coisa porque já estava avançado em idade. Ele já não tinha mais a mesma bravura para conter, nem que saiba na força e na raça, todos os erros que os filhos dele estavam cometendo. Contanto, queridos irmãos, ou contudo, amados irmãos, o texto sagrado diz que alguns míseros conselhos esse sacerdote cansado passava para os seus filhos, tentava tirar eles daquele caminho de rebelião, de rebeldia, de tamanhas práticas imorais que eles cometiam e espirituais diretamente contra Deus. O texto sagrado vai dizer, versículo 22, Eli era de idade avançada e ouviu tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e que desonravam as mulheres que iam orar no tabernáculo temporário. Por isso, disse a eles: por que fazeis coisas como essas? Pois ouvi a vossa fama, ou a vossa má fama, da parte de todo este povo. O que Eli está dizendo é o seguinte: todo mundo que vinha ao templo, todo mundo que encontrava Eli, dizia: Eli, você está vendo o que os seus filhos estão fazendo? Você está vendo como eles estão desonrando as mulheres? Elas já não podem mais vir ao templo, as virgens, porque os teus filhos ali estão desonrando, abusando dessas virgens que vêm ao templo para prestar a devoção a Deus. Em outras palavras, as pessoas estavam dizendo: Eli, os teus filhos estão servindo de tropeço para a obra de Deus, para o povo de Deus. Os teus filhos estão servindo
sendo de péssima influência para com aqueles que estão tentando manter uma espiritualidade sadia. O que ele faz? Chama os seus filhos e aconselha, passa algumas palavras de instrução para os seus filhos, mas o texto bíblico diz, versículo 24: não, meus filhos, porque não é boa esta fama, pois eu ouvi que vós desviais o povo de Israel. Ou seja, queridos irmãos, esses filhos de Eli, eles estavam obstinados ao erro, mas não apenas para praticar o erro sozinho, mas para induzir as pessoas. Então eu posso dizer que os filhos do sacerdote estavam possuídos por demônios, estavam carregados de espíritos maus, pois se tem alguém que gosta de tirar o povo da verdade, esse alguém é Satanás. Se tem alguém que gosta de desviar o povo de Deus para um engano, este alguém é Satanás. Foi ele que desviou Eva no jardim do Éden, conjuntamente com Adão. Foi ele que utilizou do profeta velho para induzir e persuadir o profeta novo para o erro. É Satanás, aquele que errou o alvo desde o princípio, agora está trabalhando, operando no coração das pessoas, induzindo as pessoas também a errar o alvo. E aqui vai um conselho da parte de Deus, não apenas para jovens, mas para toda a igreja. Nós temos uma janela que está aberta na palma das nossas mãos. Esta janela chama-se celular, conectado a uma internet. Quantas pessoas estão se perdendo com esta janela que está aberta na palma das suas mãos? Quantas pessoas estão se perdendo? O homem de Deus está em cima do altar, trazendo os conselhos de Deus, pregando a palavra de Deus para cada um de vocês. Quando chega em casa, abre a janela chamada internet e começa a ouvir os filhos de Eli. Deixa-me dizer uma coisa para você. Esses dias eu estava aconselhando um pastor amigo meu, dizendo: pastor, o senhor é um homem de Deus, um homem cheio de sabedoria, um homem capacitado por Deus, só tem um porém. Eu procuro o senhor na internet e eu não acho nada. Eu procuro um vídeo seu no YouTube e eu não acho. Eu procuro nas redes sociais e eu não acho. Então eu dei um conselho a ele e disse: pastor, pegue tudo o que Deus está lhe dando e coloque nas redes sociais. Espalhe o que de bom Deus está lhe dando nas redes sociais. Por quê? Porque se nós não ocuparmos este espaço, os filhos de Eli estão por todas as partes disseminando o seu engano, disseminando a sua profanação, disseminando as suas ideias que desviam o povo de Deus. Eu trago um conselho para esta igreja: cuidado com a janela que está na sua mão, chamada celular, conectado a uma internet. Os filhos de Eli estão por lá. O texto sagrado diz que os filhos de Eli desviavam o povo de Deus. O texto sagrado diz que o sacerdote Eli aconselha eles, dizendo: se um homem pecar contra o outro homem, poderá suplicar diante de Yahvé. Mas se um homem pecar contra Yahvé, diante de quem poderá fazer súplicas? Eli estava tentando conter o avanço do mal, mas já era tarde demais. Os filhos de Eli já estavam obstinados ao mal, inclinados, encharcados com o mal. Já era tarde demais. Os conselhos já não entravam mais. A fase que os filhos de Eli estavam era uma fase que muitas pessoas nos dias de hoje também estão. A fase da cauteração, a fase da mente cauterizada. A mente já estava cauterizada, o comichão já estava nos ouvidos e não adiantava mais nenhum tipo de conselho. Pastor Zé Nilton, existe uma fase na vida de alguém que já serviu a Deus em espírito e em verdade, que nós pastores, por mais que a gente tenha o amor que for no nosso coração, a gente não consegue reverter.
Sabe que fase é essa? É exatamente essa dos filhos de Eli. Por quê? Porque os filhos de Eli conhecem a palavra. Os filhos de Eli conhecem a verdade. Os filhos de Eli conhecem os preceitos, conhecem as instruções do Senhor, mas eles simplesmente estão com comichão nos ouvidos. O que é comichão, pastor? Coceira no ouvido. Você está falando com quem está coçando o ouvido? Ele não está ouvindo, porque ele está concentrado na coceira no ouvido. Os filhos de Eli estavam com coceira no ouvido e estavam com as suas mentes e corações cauterizados. Cauterizados é totalmente blindado, totalmente bloqueado para receber qualquer tipo de conselho. Ele estava falando em vão. Onde é que Eli está errando aqui? Provavelmente ele errou lá atrás. Mas onde é que ele está errando aqui? É que as leis do Senhor dizia que qualquer homem que blasfemassem de Deus deveriam ser levados para o meio da praça. Todo o povo deveria ser convocado. E aquele que blasfemava de Deus deveria ser colocado no meio da praça e apedrejado pelo sacerdote e por todo o arraial de Israel. Faço para vocês uma pergunta: quem estava blasfemando das coisas de Deus? Diga comigo: o filho do sacerdote. Diga: os filhos do sacerdote. Quem estava blasfemando das coisas de Deus? Qual era o que a lei de Deus dizia? Pegue o blasfemo, coloque no meio de praça pública, o sacerdote e todo o arraial apedreje esse blasfemo. A lei dizia isso, está escrito. Eli sabia disso. Mas escute uma coisa, irmãos. Um dos maiores erros que um sacerdote pode cometer é punir o filho dos outros e dar corda frouxa para o filho dele. Um dos maiores erros que um sacerdote pode cometer é ser linha dura para o filho de Zezinho, para a filha de Mariazinha. E quando é o filho dele, ele faz que não está vendo, vai comprometer o ministério do sacerdote, vai comprometer a saúde espiritual do povo, vai comprometer a autoridade espiritual desse sacerdote. E quando ele tentar corrigir, é tarde demais. Mas escute, o texto bíblico diz que diante desse cenário de tamanho caos, Deus coloca um milagre baixo da autoridade desse sacerdote ali. Deus coloca um milagre debaixo do braço desse sacerdote. E que milagre era esse? Um menino cujo nome se chamava Samuel. Por que eu estou dizendo que Deus coloca um milagre chamado Samuel debaixo do braço da autoridade do sacerdote? Porque uma mulher estéril, inconformada com a sua esterilidade, começou a clamar a Deus por um milagre. E o milagre que ela queria era um filho. E a sua aflição era tão grande que ela clamava e dizia: Senhor, se tu me der um filho, eu farei com que ele seja entregue para servir ao Senhor juntamente ao sacerdote. O Senhor visitou a madre de Ana, gerou um milagre no seu ventre e teve um filho chamado Samuel. Após ter desmamado, pegou aquele garoto, aquela criança, chegou ao sacerdote e disse: eu fiz um voto com Deus, que se o Senhor abrisse a minha madre e me fizesse gerar um filho varão, eu entregaria para servir durante toda a sua vida diante de Deus e para a obra sacerdotal. Portanto, aqui está a minha promessa, porque aqui está o milagre que Deus gerou na minha vida e entregou ao sacerdote. O ambiente, queridos, que o profeta, ou que o jovem, o garoto Samuel vivia, era para ser o melhor ambiente. Sim ou não? Afinal de contas, quem era que estava cuidando do jovem Samuel? O sacerdote. Aquele deveria ser o ambiente perfeito para um futuro sacerdote, sim ou não? Aquele deveria ser o ambiente mais seguro para um futuro, um aspirante ao ministério profético, sim ou não?
É como nos nossos dias. Eu sou um jovem cristão desde que nasci num berço evangélico. Eu me lembro de uma fase da igreja que a gente dizia: a igreja é o lugar mais seguro da face da terra. A gente dizia que a igreja era o lugar melhor de se estar na face da terra. Era assim que a gente dizia. Quantas vezes eu me refugiei indo para a igreja? Para fugir dos problemas de dentro de casa, eu fui para a igreja. Para me livrar das tentações do mundo, eu ia para a igreja mais cedo. Eu ia para círculo de oração de manhã. Eu ia para culto de maravilhas à tarde. Eu ia para culto à noite. Eu ia para a oração da meia-noite. Eu ia para vigílias, porque a igreja era o lugar mais seguro de se estar e de se habitar. Mas o tempo passou. Desculpa, pastor, eu não posso mais dizer a mesma coisa. A igreja não é mais esse lugar. E eu não quero dizer que seja culpa sua, pastor, porque eu conheço a sua seriedade em 4 meses que eu estou aqui. A culpa também não é minha, porque eu conheço a seriedade com a qual eu conduzo o meu ministério. Tenho um pouco menos de 2 décadas de ministério, mas procurei ser mentorado pelos melhores que eu pude. Mas a igreja não é mais esse lugar. Tem gente que está vindo para a igreja para esconder a sua prática homossexual. Tem gente que está vindo para a igreja para enganar a família e a vida dupla que está vivendo, dupla e secreta. Uma vez eu chamei um jovem aspirante ao ministério sacerdotal católico apostólico romano e eu perguntei para ele: você sabe que nesse meio aqui que nós estamos, eu estudava na Universidade Católica na época, você sabe que aqui nesse meio há muitos jovens que são homossexuais? Ele disse: eu sei. Eu disse: e por que a igreja permite? Ele diz: a igreja não permite, nunca permitiu. A questão é que tem muita gente que não tem coragem de assumir a sua conduta lá fora e vem para cá para viver como camaleão camuflado. Deixa eu trazer uma notícia, queridos irmãos. O evangelho de Jesus não é lugar de ninguém se camuflar. O evangelho de Jesus, o apóstolo Paulo disse, é o poder de Deus, é a salvação para aquele que nele crê. Se você veio para essa casa, você tem por obrigação de recuperar a honra da casa de Deus. Não importa aqueles que saíram, não importa aqueles que falaram mal, não importa aqueles que deram mau testemunho. Você que está, tem a obrigação de honrar esta casa e fazer com que esta casa, a casa de Deus, volte a ser considerado no dia que nós estamos vivendo, no século 21, como o melhor lugar da terra, porque é o lugar onde você chega acabado e Deus te restaura, você chega caído e Deus te levanta, você chega doente e Deus te cura, você chega perdido e Deus te acha, você chega desgraçado e Deus te dá graça. Mas aos jovens desta igreja diz a palavra de Deus, versículo 18, quanto a isso o quê? Quanto a isso o quê? Quanto a todos os erros dos filhos de Eli, quanto a toda a imoralidade dos filhos de Eli, quanto a todo o pecado dos filhos de Eli, quanto a toda a depravação dos filhos de Eli, quanto a toda a apostasia dos filhos de Eli, enquanto a isso, o jovem Samuel ministrava na presença de Deus. Talvez você não entendeu, mas eu te explico essa noite. Diante de toda essa crise moral e espiritual dos filhos de Eli, Samuel estava inserido no mesmo contexto, sim ou não? Sim ou não? Sim, irmãos. Samuel estava no mesmo contexto. Ele estava no meio dos filhos do sacerdote com o sacerdote. Portanto, Samuel estava no mesmo contexto. Irmã, jovens de Deus,
Você está no meio dos imorais. Lá na tua escola tem gente que usa drogas. Na rua que você mora, tem pessoas que vivem uma vida imoral. Você, por certo, dialoga no seu WhatsApp com pessoas imorais, com pessoas que não temem Deus. Por certo, você convive na sua casa com pessoas que vivem uma vida aprisionada pelo álcool, pela prostituição, pela mentira, pelo engano, pela depravação e tantas outras mazelas. Samuel estava no mesmo contexto que você, na mesma realidade. Mas qual é a diferença, pastor, de Samuel para com os filhos de Eli? É que Samuel existiu para cumprir um propósito específico de Deus. E ele não poderia se deixar levar pela mesma conduta dos filhos de Eli. Você não entendeu, jovem? Eu vou dizer para você: Deus tem um propósito específico para a sua vida. Cuidado com os filhos de Eli na tua escola, cuidado com os filhos de Eli na faculdade, cuidado com os filhos de Eli na vizinhança, cuidado com os filhos de Eli na tua casa, cuidado com os filhos de Eli na internet, cuidado com os filhos de Eli que te procura no direct dizendo oi, sem nem conhecer você. Os filhos de Eli quer manchar a tua integridade. Os filhos de Eli quer te tirar do propósito. Os filhos de Eli quer destruir o que Deus tem para realizar na sua vida. Mas o texto sagrado diz: enquanto isso, o jovem Samuel ministrava na presença do Senhor. Os filhos de Eli podem estar desviados como for, Samuel. Fica na tua posição. Deus está trabalhando ao teu favor. Os filhos de Eli podem estar se manchando, se sujando como for, Samuel. Permanece na posição. Deus tem um propósito contigo. A próxima geração vem aí e ela vai precisar de referência. Os filhos de Eli não serão referências para ninguém. Mas Samuel sim, Samuel sim. Se tem Samuel de Deus esta noite, joga essa mão para cima e exalta o nome do Cordeiro. Enquanto isso, o jovem Samuel ministrava na presença de Yahvé. E ele não ministrava de qualquer jeito. Ele ministrava na postura digna de um futuro sacerdote, de um futuro profeta, de um futuro juiz. E como era que ele ministrava, pastor Ednei? Vestido com o éfode de linho. Ei, queridos, alguém poderia dizer: Samuel, tira essa roupa de sacerdote para lá, tira esta roupa de aspirante de sacerdote, vai viver a tua vida, vai curtir o mundo lá fora, deixa de perder a tua juventude aí dentro desta igreja. Ei, Samuel, eu vim aqui te dar um conselho esta noite: mantenha na sua postura, não deixe que a moda de fora corrompa o chamado, o propósito, a aliança que Deus estabeleceu. Não mude por causa do mundo, não mude porque o mundo está mudando, não se corrompa. O mundo diz: o padrão é este, mas Samuel tem um padrão, e alguém está cuidando do padrão de Samuel. Este alguém é a sua mãe. Jovem, o texto diz que Samuel não se deixou levar pela influência dos filhos de Eli. Os filhos de Eli não temem a Deus, você teme. Os filhos de Eli perderam o propósito, o seu está apenas começando. Os filhos de Eli não sabem o que é a verdadeira alegria, você está provando. Os filhos de Eli não têm futuro. O teu futuro é maior do que você imagina, jovem. Pastor, qual é o futuro de quem nasce numa cidade com menos de 15 mil habitantes, onde a maior cidade do meu estado fica a 111 km, e a maior cidade do estado próximo ao meu fica a 115, 116. Qual é o futuro de alguém que nasce nesse contexto? E quem foi que ele disse que Deus precisa de contexto geográfico para estabelecer algo grande na vida de quem ele chama? E quem foi que disse que Deus depende de distância, de quilometragem?
Quem foi que disse para você que Deus depende dessas coisas? Quando Deus quer se comunicar com a terra, o texto bíblico diz: Ele é quem se abaixa para ver a terra. O texto sagrado diz que o nosso Deus é tão grande, o nosso Deus é tão grande, mas tão grande, que Ele pega todas as águas dos oceanos na concha da sua mão. O seu Deus é maior do que esta cidade. O seu Deus é maior do que as dificuldades. O seu Deus é maior daqueles que zombam de você. O seu Deus é maior do que aqueles que te desprezam. O teu Deus é maior do que o impossível. O teu Deus é maior do que a escassez. O teu Deus é maior que o pecado. O teu Deus é maior que o inferno. O teu Deus é maior que a terra. O teu Deus é maior que o céu. O teu Deus é maior que a lua. O teu Deus é maior, é maior, é maior. Calabia sub candaraba, arraciou de clava sub candarabia sub candalabra candará subarai, lemaia sub onde calassuri que onda labácia. Elemou de plouve a suca, mandou que labia subida básica, laiação da que se conta. O teu Deus é maior e está dizendo para você: não manche as tuas vestes andando com os filhos de Eli, não te contamine com o pecado dos filhos de Eli, mantenha-se na integridade. Eu estou te preparando para a próxima geração, eu estou te preparando para o novo tempo. Eli está ficando velho e cansado. Ei, Samuel! Ei, Samuel, é contigo que eu vou contar, é contigo que eu vou contar, é contigo. Olhe para mim, você não está ouvindo um filho de pastor pregando. Eu não sou um filho de pastor. Quem você está ouvindo pregar essa noite é um moço que, quando tinha 8 anos de idade, o pai abandonou a casa e a família. E antes de abandonar, liberou uma palavra para minha mãe dizendo: todos os meus filhos que eu tive com você serão todos marginais, vai dar tudo para o que não presta. E foi embora. Eu tinha só 8 anos de idade. A minha vida e a da minha mãe e dos meus irmãos se tornou um inferno maior do que já era. A minha mãe, para garantir o viver da gente, precisou sair espalhando cada filho para um canto. Eu fui parar lá em Salvador, sou de lá. Estava em Feira de Santana, fui parar lá em Salvador de volta. Na casa de uma mulher que eu nem conhecia, a irmã Clotildes, já dorme no Senhor. Um outro irmão meu ficou em Feira de Santana, uma outra irmã minha foi para Salvador também. E a gente ficou tudo espalhado. E já não existia mais nenhuma perspectiva de vida para a gente e de futuro. Por diversas vezes fomos despejados de casas de aluguel, porque a gente não tinha dinheiro para pagar o aluguel. Talvez alguém que está me ouvindo não sabe o que é passar fome. Não estou falando não comer de manhã, mas comer de dia. Eu estou falando de acordar de manhã sem ter o que comer e dormir à noite com a barriga roncando sem ter o que comer. É disso que eu estou falando. Talvez alguém que está me ouvindo não sabe o que é fome. Eu sei. Dificuldade, abandono, desprezo. E uma das coisas que mais me doía era quando eu sentia a saudade da minha mãe. Porque eu vou dizer uma coisa, jovens. Tem hora que sua mãe é chata, né? Pega no seu pé. Quer ficar bisbilhotando seu celular, né? E você acha ruim. Vai no teu quarto, jovem, bagunça as coisas, mexe nas gavetas, para ver se você não está fazendo bobagem, escondendo bobagem. Você acha ruim, não é assim? Eu queria ter a minha mãe em algumas fases da minha vida só para reclamar comigo, mas eu queria. E eu não tinha. Porque ela estava em outra cidade, eu estava jogado na casa de alguém, na promessa de que quando as coisas melhorassem, ela voltava pegando a gente, alugava uma nova casa e ficava todo mundo junto. Quando fui chegando na minha juventude, saindo da adolescência, eu desenvolvi um ódio tão grande no coração contra o meu pai, que eu dizia para minha mãe: no dia que eu encontrar ele,
eu o matarei e beberei o seu sangue. Porque tudo que eu estou passando, que a gente está vivendo, é porque ele abandonou a casa e deixou a gente nessa situação. A primeira vez que eu usei um baseado de maconha, a minha mente disse, é por causa do teu pai. Quando eu passava fome, o diabo dizia, é por causa do teu pai. E eu nutria um sentimento muito grande contra o meu pai. E eu queria matá-lo. E eu queria destruí-lo. E eu queria vingar. E o tempo foi passando. E o tempo foi passando. E eu vivendo escassez, dificuldades. Muitas vezes, os pais proibiam seus filhos de estarem comigo, porque dizia, quem é esse moço? Quem é o pai dele? Naquela época tinha aquele negócio, é filho de quem? Era conhecido pelo pai. Lembra disso? Que era assim? É filho de quem? Ah, eu sou filho de Zezinho do amendoim. Ah, tá ok, conheço, é trabalhador, de boa. Às vezes o pai era bom, mas o filho era um mala. Mas é porque era filho de Zezinho do amendoim. Ah, não, conheço, gente boa, fica pra lá. Quando perguntava, é filho de quem? Ah, não sei, ele não tem pai não. Aí os pais tiravam os seus filhos de andar comigo, porque dizia, é um pivete de rua, vai lhe fazer o mal. E quantas vezes eu chorava por isso, porque eu sabia que eu não era um menino mau. Mas os pais julgavam pela ausência do meu. E sabe, queridos, uma vez a minha mãe disse para mim, quando você estava na minha barriga, Deus disse para mim que você seria pastor. Eu estava com a cartela de remédio para tomar, para evitar o seu nascimento. E o Senhor disse para mim, mulher, porque estás tentando evitar o fruto do teu ventre? E a minha mãe jogou o remédio fora. E Deus falou para ela, no coração dela, tu darás à luz a um pastor. Eu estava na barriga da minha mãe. E ela me revela, queridos, isso. E eu guardei aquilo no meu coração. Mas sem nenhuma chance, nenhuma possibilidade. Porque eu sabia o que estava no meu coração. Andei um pouco no mundo lá fora. Vivi uma perdição terrível. Mas o Senhor me resgatou outra vez. Com 18 anos, eu orando de madrugada com o rosto no chão. O Senhor me visitou naquela casa e disse, filho meu, com 20 anos tu serás pastor na minha obra. Eu disse, Senhor, me explique como vai ser, porque na Assembleia de Deus não se coloca jovem solteiro para ser pastor. Sabe o que foi que Deus me respondeu? Nada. Deus não nos deve satisfações. Ele só garante o que sai da boca dele. Ele falou, está falado. Com 20 anos, o meu pastor me liga e diz, meu filho, estou precisando de você. Eu disse, pois não, meu pastor, fala. Ele disse, tem uma congregação aqui do setor que eu preciso de um jovem obreiro e você é o jovem obreiro. Eu disse, mas pastor, eu sou solteiro. Ele disse, eu preciso de você. Tá ou não tá? Eu disse, sim, senhor. E ele me deu posse na minha primeira congregação, quando eu tinha 20 anos de idade. Tenho 36 hoje. E ali Deus cumpriu uma promessa na minha vida. Mas deixa eu te falar uma coisa. Algumas vezes eu tive alguns relacionamentos na juventude. Eu levava o pastor Zé Nilton, apresentava a minha mãe. Minha mãe atendia educadamente. Quando saía dizia, pode terminar. Deus não está nesse negócio não. Eu disse, agora lascou. Quer dizer, eu gosto da mina. Minha mãe olha e disse, não. E isso aconteceu algumas vezes. Eu cheguei para ela e disse assim, por que a senhora implica com relacionamentos que eu lhe apresento? Ela disse, porque Deus tem uma chamada para a sua vida. E casar errado é jogar todas as promessas que Deus tem para a sua vida na lata do lixo. Cuidado com o casamento, jovens. Cuidado para não perder o que Deus tem na vida de vocês, se juntando ao homem errado ou à mulher errada. Cuidado. Escute isso, irmãos. Deus protegeu os meus passos. No meio de todo o caos, já estou encerrando, que eu andei. No meio de todas as más influências que eu percorri, Deus protegeu os meus passos, para que eu não me perdesse do projeto. Hoje eu chego aqui nessa cidade, sou pastor da Missão Bahia ali. Digo para vocês, não existe nenhum mérito em mim,
Para ser o pastor da Missão Bahia, o que existe é Deus em primeiro lugar, o que existe é Deus em segundo lugar, o que existe é Deus em terceiro lugar, o que existe é Deus em 50% da minha vida, o que existe é Deus em 100% da minha vida. Quem me cercou foi Ele, quem me guardou dos filhos de Eli foi Ele, quem me abraçou foi Ele, quem me protegeu foi Ele. Então cuidado com os filhos de Eli. Deus projetou um lugar para você nessa geração, para você influenciar, para você impactar. Mas os filhos de Eli estão querendo te puxar para trás, estão querendo te tirar da rota de Deus, estão querendo te tirar do propósito, estão querendo te afastar do alvo. Cuidado com os filhos de Eli. Versículo 21. Diante daquele cenário contaminado pelos filhos de Eli, o texto bíblico diz que Samuel crescia diante de Yahvé. Eu quero que você levante a sua mão, principalmente os jovens. Quero que você levante a sua mão com toda a sua fé, com a sua mente voltada ao eterno agora. Eu quero liberar uma palavra profética. O nosso século é o século da depressão, da síndrome do pânico, do transtorno de ansiedade. É o século dos surtos mentais. Mas eu quero liberar uma palavra nessa noite. Diante de tantas propostas de perdição, eu quero liberar uma palavra para a sua vida. Você vai crescer diante da presença de Deus. Diante de uma época com tantas propostas de perdição, eu libero sobre a tua vida. Você vai crescer diante da presença do Senhor. Crescer diante da presença do Senhor é se tornar referência para essa geração. Você vai ser referência para essa geração. Deus está te cercando, jovem. Deus está te cercando, homem. Deus está te cercando, mulher. Você vai crescer. Porque os filhos de Eli não crescem. Porque quem vive de transgredir contra Deus, vive de descer ladeira abaixo. Ladeira do fracasso, ladeira da perdição, ladeira do engano, ladeira da mentira, ladeira da promiscuidade. Mas quem se consagra está subindo, crescendo na presença de Deus, crescendo na presença de Deus, prosperando na presença de Deus, galgando na presença de Deus, conquistando na presença de Deus. E por último, versículo 26. E o jovem Samuel prosseguia, fazendo o quê? Crescendo muito. O jovem Samuel prosseguia. Pastor, o que é prosseguir? Prosseguir é a próxima fase depois de seguir. Você está seguindo, mas chega aqui, talvez você para. Mas o jovem Samuel não parava, ele prosseguia. O que te faz parar muitas vezes são os problemas, são as tristezas, são as incompreensões, e faz você parar. E todo mundo que para, volta. Deus não projetou Samuel nem para parar, nem para voltar. O texto bíblico diz: e Samuel prosseguia. Eu estou pregando essa noite, pastor Zé Nilton, para uma igreja que vai prosseguir, para jovens que vão prosseguir, para jovens que vão ingressar nas faculdades e não vai se perder com os filhos de Eli, para jovens que estão estudando nessa cidade e não vão se perder com os filhos de Eli, para jovens que não vão se perder na internet com os filhos de Eli, mas vai prosseguir no propósito, prosseguir na direção, prosseguir para o alvo, prosseguir para glorificar o nome do Todo-Poderoso. E o texto bíblico diz que o jovem Samuel prosseguia crescendo. Você não vai prosseguir só por prosseguir, você vai prosseguir crescendo, prosseguir avançando, prosseguir quebrando seus limites, quebrando seus recordes. Mas o texto bíblico diz que ele não apenas prosseguia crescendo muito, mas diz que ele era agradável diante de Yahvé. Você não apenas vai prosseguir crescendo muito, mas vai prosseguir sendo agradável
diante de Yahvé. Tem gente que cresce, tem gente que prossegue, mas não é agradável. Mas você vai prosseguir, vai crescer muito e vai continuar tendo comunhão com Deus, vai continuar tendo humildade, vai continuar tendo disposição para servir ao Todo-Poderoso. Somente os que acreditam nisso, por favor, fique de pé, porque eu quero orar pela sua vida. Eu quero chamar todos os jovens desta igreja aqui na frente desse altar. Todos. O pastor permitiu, podem vir. Você que é jovem, que participa do grupo ou não, vem aqui na frente do altar. Eu quero orar pela sua vida. Venha à frente do altar como Samuel. Não venha como os filhos de Eli, venha como Samuel. Quem vem como Samuel, vem querendo o Deus de Samuel. O Deus que tem propósito para a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero profetizar essa noite que diante deste altar não tem filho de Eli. Todos que estão aqui representam a geração de Samuel. O futuro, aqueles que vão assumir o lugar de Eli. Aqui está a geração de Samuel, da estrela do Oriente. Aqui está. A geração de Samuel é a geração que não se compromete com os assuntos dos filhos de Eli. Aqui está. Eu quero que você faça a mão para frente. Coloque a mão para frente, em posição de receber. Porque nessa noite, enquanto eu estiver orando ao Senhor, os céus irão se abrir. E as mãos de cada um de vocês serão ocupadas por algo que o Todo-Poderoso há de colocar. E talvez os dias posteriores, recente, não revele. Mas em algum futuro um pouco mais distante, vocês entenderão que receberam de Deus uma dádiva. Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, eu sou a prova viva, Senhor, de que no tempo de crise, o Senhor é quem protege Samuel para uma geração. Esta é a minha geração, Senhor. E aqui está, Senhor, ó Deus querido, a geração de Samuel. É a geração daqueles que virão após mim, que virão após o pastor Zenilton, Senhor. Aqui estão cada um destes. Eu quero te suplicar, meu Deus e meu Pai, que os céus se abram agora em direção a cada um destes jovens, de cada uma dessas jovens aqui, Senhor. E que as mãos de cada um deles e delas sejam ocupadas agora por uma dádiva celestial. Que o Senhor aperfeiçoe a vida, a comunhão de cada um deles e de cada um delas agora. Que todos os filhos de Eli que estão cercando esses jovens, em nome do Senhor Jesus, afugenta os filhos de Eli, afugenta os filhos de Eli, ou transforma os filhos de Eli em Samuel, ou afugenta para proteger os teus Samuéis, em nome de Jesus Cristo. Seja protegido, seja guardado, seja protegido, seja guardado. Receba nas suas mãos agora uma dádiva celestial que emana diretamente do trono de Deus, do trono de Deus. Recebe aí, geração de Samuel, recebe aí, geração de Samuel, recebe aí, geração de Samuel, recebe aí, em nome do Senhor Jesus. Guarda, Senhor, cada Samuel que está à frente desse altar, cada um desses jovens e dessas jovens. Livra dos males deste século, livra das doenças desta geração fadada ao fracasso. Livra, Senhor, e guarda, Senhor, para revelar cada um deles em algum tempo, Senhor, de crise desta geração ou da geração posterior, em nome do Senhor Jesus. Sejam todos abençoados, tocados pelo poder do Espírito Santo. Olhem para mim, jovens. Eu tenho um pouco de autoridade para dizer a vocês isso. Por favor. O Senhor tem ministrado no meu coração. Eu tenho orado, principalmente nos momentos que a cidade dorme. E o Senhor tem ministrado no meu coração uma coisa muito forte. Esta cidade vai viver o maior avivamento que ela já viveu em poucos tempos.
E quem Deus vai levantar para sacudir o estado de Minas Gerais são cada um de vocês. Eu quero que vocês, por favor, não se corrompam. Não deixem os filhos de Eli afastar vocês do propósito. Minha jovem, ore para mim. Cuidado com os filhos de Eli. Eles não são crentes. Eles não têm valores para te dar. Mas o que Deus projetou, que vai fazer você chegar, onde você vai olhar e dizer: eu nunca imaginei que eu chegaria aqui. Por favor, jovens, fujam dos filhos de Eli. Eles não são convertidos. E o pior, eles não querem ser convertidos. Deus vai contar com cada um de vocês aqui. Os filhos de Eli não querem que vocês perseverem, para que vocês não cheguem ao propósito de Deus. Mas digam, levante as mãos e digam comigo: diga eu, não me deixarei seduzir pelas propostas dos filhos de Eli. Eu faço parte da geração de Deus. Eu faço parte da geração de Samuel. Cumprimente um ao outro, abrace se quiser e volte para os seus lugares. Você é a geração de Samuel. Eu finalizo esta palavra dizendo uma coisa: a geração de Samuel não é qualquer geração. A geração de Samuel é aquela que vai ungir o maior rei que já houve em Israel. Foi Samuel que ungiu a Davi na casa de Jessé. A geração de Samuel é a geração que não recebe pouco de Deus, é a geração que recebe muito de Deus. Samuel foi profeta, juiz e sacerdote. A geração de Samuel, ela busca intensamente para receber abundantemente todas as bênçãos que emanam de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.